Escrevo no coração, minha despeito de bondade, minha semente do bem, amiga da caridade e da virtude também. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta noite. Sempre bom iniciar a nossa reunião de divulgação doutrinária com esse campo da nossa benfeitora espiritual, trabalhadora espiritual da nossa casa, a nossa irmã Nina Aroeira. Então, a nossa irmã Nina, as nossas homenagens, a nossa gratidão pelo trabalho que realiza junto com os demais mentores aqui na casa. Dando início, então, a nossa reunião de coração doutrinário, vamos convidar a nossa irmã Leite para fazer a leitura da página do Padre. Boa noite. Nós vamos iniciar a reunião com a mensagem desse livro, Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflige e tenta seguir a velocidade ciclópica desses dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso. A nossa benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, vem nos falar da serenidade. Trocando, significa paciência, são sinônimos das palavras. Nós devemos ter serenidade, nós devemos ter paciência em todos os momentos da nossa vida, na vida familiar, na vida na sociedade, no nosso trabalho. A serenidade, essa paciência, é o caminho, é essa leitura, essa mensagem que a benfeitora Joana de Ângeles nos deixa nessa noite. Vamos, neste momento, nos sintonizar com um plano maior, elevando o nosso pensamento, deixando de lado os problemas que estiveram conosco no dia de hoje, acelerando a nossa mente, o nosso coração, para dirigirmos ao mundo maior a nossa rogativa. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, do mentor espiritual da casa, Raimundo Cristão, dos demais mentores amigos, para mais uma reunião de divulgação doutrinária desta casa. E agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouco mais das lições de amor do Evangelho vivo do Mestre Jesus. Que possamos nesta noite receber as intuições, as vibrações dos benfeitores amigos, e assim, em teu nome, Mestre Jesus, em nome
espiritualidade amiga, pedimos a permissão para darmos por iniciada mais uma reunião de divulgação doutrinária desta casa. Assim seja. O tema, né, então, proposto para hoje eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, onde fala, né, das bem-aventuranças. O capítulo 9, o 9, né, ele fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí esse capítulo ele fala sobre diversas virtudes, né, que nós devemos ter. Eu escolhi para nós falarmos na noite de hoje sobre a paciência, que é o item 7. Se nós formos olhar, né, no dicionário, no Aurélio, qualquer outro dicionário, o que significa paciência, né? É característica de quem não perde a calma, suporta algo sem reclamar. Virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tristeza, ação maldosa ou resignação. Então, ser paciente é suportar sem reclamar, com tranquilidade, as eventualidades que surgem no meu caminho, as tristezas que surgem no meu caminho, a ação maldosa, né, de alguém que vai falar no sentido de denegrir a nossa imagem, né? Então nós precisamos ter essa paciência, nós precisamos ter essa calma, nós precisamos, no dizer da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ter essa serenidade e sempre, né, resignados. Então isso é o dicionário, né? E a doutrina, né? E a doutrina espírita, o que nos fala? No livro Convites da Vida, no capítulo 34, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles fala sobre o que é a paciência. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. A paciência significa autoconfiança. O que a benfeitora quer dizer, né? É a medida metódica, é aquela medida naquela meta, né? Naquela direção que nós devemos tomar. Metódica e eficaz, que vai nos ensinar a produzir no momento exato a resposta exata que nós devemos dar a alguém, ou a ação exata que nós devemos fazer diante de uma perda, diante de algo que nos vai aborrecer, né? Então, é essa medida, né? É esse método, essa medida exata que vai fazer com que a gente haja como Cristo. Lá em João, o Mestre Jesus fala, né? Vós sois deuses. Né? O que ele quer dizer com isso? Deuses com D minúsculo, né? Que nós podemos fazer o que ele faz e fazia e muito mais. Por isso que ele fala que nós somos deuses. E essa paciência, né? Fala a benfeitora espiritual, é a autoconfiança. Então, se alguém chega e começa a me ofender, eu tenho que mostrar que eu sou diferente daquela pessoa. Eu não vou começar a xingar a pessoa. Eu não vou começar a me igualar, a vibrar na mesma faixa vibratória daquela pessoa. Então é ter essa autoconfiança, né, que a benfeitora Joana de Ângeles nos fala. Porque não adianta eu vir à casa espírita, eu frequentar a igreja católica, eu frequentar
a igreja evangélica e não ter esse esforço. Esse esforço para quê? Para ter paciência, para ter serenidade, para sermos deuses, que o Mestre Jesus nos fala. Então, a nossa diferença enquanto cristãos, enquanto seguimos os ensinamentos do Mestre Jesus, deve ser pautada nessa autoconfiança. Para quê? Para que nos momentos difíceis da nossa vida, nós saibamos agir. Na perda de um ente querido, perda entre aspas, né? Porque a doutrina espírita nos esclarece, nos fala que não é perda. Nós temos que mostrar essa diferença, né? E é isso que a benfeitora espiritual nos fala. E nada melhor, né, do que falar sobre paciência, do que falar de Jó, né? Tem que ter uma paciência de Jó, não é assim? Mas você aguenta o seu chefe, você tem que ter paciência de Jó. Mas você aguenta a Leida, você tem que ter paciência de Jó. E se é amigo do Valdeci, você tem que ter paciência de Jó. Por quê? Ou o contrário, né, Valdeci? Se é amigo do Clóvis, você tem que ter paciência de Jó. Então, essa expressão ela vem da história de Jó, que é contada no Antigo Testamento. Jó era um homem rico, né, muito rico. Ele possuía milhares de ovelhas, de camelos, né, bois. Tinha uma propriedade imensa, grande quantidade de servos, de criados, de empregados. E Jó era pai de 10 filhos. E Jó era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. Jó seguia seus passos. Tudo que Jó fazia era sempre ouvindo a voz do alto, a voz do mundo maior. Por isso, temente a Deus. E aí a fé de Jó foi testada quando o mal, né, o atingiu de diversas formas. No mesmo dia, a propriedade foi invadida e saqueada, seus empregados foram assassinados, seus filhos morreram devido ao desabamento da casa, e Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou, porque ele era bom, justo, temente a Deus. Diante dessa diversidade, ele se entristeceu, porque era humano, né? Mas prostrou-se no chão e orou, não se revoltou. Será que nós fazemos isso? Diante da doença, diante do salário que não deu por mês, será que nós não nos revoltamos com o Criador? E reconheceu que tudo que ele tinha, né, havia sido dado por Deus, e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. E é essa a nossa visão. E é essa a visão que nós espíritas devemos ter. Que tudo que nós temos são empréstimos do Criador, e que quando o Senhor julgar o bem, Ele pode nos tirar. Então, quando nós trabalhamos isso, o que nós temos, o que nós possuímos, não é nosso, é de Deus, nós aprendemos e nós sofremos menos quando nós temos alguma perda. E aí Jó fez
né, esse ato, né? Ele prostrou-se no chão e orou. Mas os problemas continuaram. Depois de tudo que aconteceu, Jó teve lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, tentou convencê-lo que ele devia amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó permaneceu firme na fé. Sua esposa, revoltada, o abandonou. Sozinho, isolado, Jó recebeu a visita de 3 amigos que tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. E às vezes hoje tem algumas religiões irmãs, né, cristãs, que falam sobre isso, né, sobre esse castigo, né? Mas se Deus é um Pai justo, amoroso e bom, Ele não nos castiga, né? Nós recebemos aquilo que nós semeamos, nesta ou em outras existências. Estamos colhendo hoje o que plantamos ontem, em encarnações passadas, em existências passadas. Vamos colher amanhã o que estamos plantando nesta existência. E aí a doutrina espírita nos assevera que esta é a nossa melhor existência, é a nossa melhor versão, apesar de ainda termos arraigado dentro de nós o orgulho, a vaidade, né, a maledicência, mas esta é a nossa melhor encarnação. E aí o que Jó fez? Como Jó era um homem bom, justo e temente a Deus, ele discordou dos amigos, reafirmou sua fé na bondade e na justiça divina, e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Ainda pediu a misericórdia divina para os amigos e para a esposa que o tinha abandonado, né? Por sua fé inabalável, não podemos dizer que Jó era espírita, né? Porque essa é a fé nossa, inabalável. Apesar das dores, apesar do sofrimento, nós temos que ter essa fé inabalável. E pela paciência que Jó tinha em tudo suportar, né? O que o Senhor Deus fez? Lhe permitiu restituir a saúde, curou a lepra. Depois Jó conseguiu reaver de forma duplicada os seus bens, tornou a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde com serenidade. Então, até os 10 filhos que ele perdeu, entre aspas, né? Ele, no segundo casamento, consegue novamente. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. E é essa fidelidade que nós temos que ter ao Senhor. É essa fidelidade que nós temos que ter com a doutrina espírita. É essa fidelidade que nós temos que ter com os benfeitores espirituais. Mas como assim? Doando mais tempo nosso para a casa espírita, trabalhando mais para a casa espírita, na palestra, dirigindo a reunião, no atendimento fraterno, em qualquer trabalho. É essa atitude que nós devemos ter, né, para com a casa espírita e quem frequenta a igreja católica da mesma forma, né? A gente ter esse amor, a gente ter essa disposição para trabalhar em benefício
da casa e da causa espírita. Então, priorizar. Falta muito em nós priorizarmos a doutrina, priorizarmos o trabalho na casa espírita. E os benfeitores espirituais nos falam a todo momento que nós devemos deixar um pouco as coisas materiais para nos dedicarmos às questões de cunho espiritual. E aí lá no livro de Jó, olha a paciência, olha a serenidade, olha a calma, né? Esse livro de Jó está lá no Antigo Testamento, né? E aí Jó fala lá: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele contando a história dele, ele fala, né? Ele saiu nu do ventre da mãe, nu ele partiu. O Senhor o deu a vestimenta, a casa, né? Tudo que ele tinha, e o Senhor levou. E aí o que ele fala? Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 21. E lá em Jó, no capítulo 8, versículo 7, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então a gente reclama muito, né? Ah, mas eu poderia estar ganhando melhor, né? Ah, o Senhor poderia o Senhor poderia deixar eu ganhar na Mega Sena para me comprar um carro novo, uma casa. Mas será que essa casa, que esse carro novo vai ser para o meu bem? Às vezes, esse carro vai ser a perdição. Então o Senhor não coloca nos nossos ombros um fardo maior do que nós podemos carregar. Se hoje nós passamos pela doença, é porque necessitamos dela para trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Se hoje eu passo por uma dificuldade financeira, é para que eu valorize o meu trabalho, para que eu valorize o meu salário. Nada nos ocorre sem a permissão do Criador. Tudo que nos ocorre são derivados de algo que nós fizemos, de débitos que nós contraímos em existências pretéritas e nesta existência. Por isso que Jó fala, né? E aí ele fala com propriedade, porque ele viveu isso, né? No começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de prosperidade. Então, um homem rico, um homem de fortuna, e que venha a perder tudo, fica doente, perde a esposa, perde os filhos, perde tudo, mas a sua fé inabalável no Senhor o faz com que no futuro, alguns anos depois, ele retome tudo, inclusive os 10 filhos que tinha. E quem não garante que pode ser os mesmos espíritos daqueles filhos que se foram, e pela paciência, pela resignação dele, aqueles espíritos retornam novamente como os seus filhos. Então, por isso que é esse ditado, né? De paciência de Jó. Só que nós usamos muito esse ditado
citado pejorativamente. Quando nós queremos falar que alguém é enjoado, mas você consegue conversar com aquela pessoa, você tem paciência de Jó. Não, nós temos que usar nesse sentido, no sentido de construir, no sentido de edificar. E aí nós usamos no sentido de denegrir a imagem de alguém, de alguma pessoa. E essa deve ser, né, a nossa certeza, né? Se hoje nós estamos trilhando um momento difícil, amanhã o sol vai nascer novamente. Amanhã é um novo dia. Amanhã tudo recomeça. E aí a doença que me assola pode ser curada. A dificuldade financeira vai ser sanada, mas para isso nós temos que ter a fé, a paciência, a perseverança, de que Deus, nosso Pai, nada faz para nos punir. Que tudo que nós enfrentamos na vida são resultado das nossas escolhas, das nossas atitudes, da nossa postura diante da própria vida. E Jó é esse exemplo, né, para nós. E nesse trecho, né, do Evangelho, um espírito amigo fala, né, no item 7, lá do capítulo 9, e aí o espírito não se nomina, né? Ele fala um espírito amigo. Ele fala que a dor é uma bênção. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofreres, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Então, ou seja, a dor é essa bênção, né, que Deus nos concede para nós melhorarmos, para nós progredirmos espiritualmente. E aí, o benfeitor amigo fala, né, não vos aflijais quando sofreres, mas bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor na terra para a nossa glória no mundo espiritual. Então, quando a gente depara com alguém que está sofrendo muito, né, aqui na terra, está num processo de partida já para o mundo espiritual, a gente fica comovido, né? Mas é essa dor que vai fazer com que aquele espírito ressurja no mundo espiritual, ressurja na erraticidade, com menos revolta, com menos dor, até no próprio perispírito, porque levamos essa dor, né? Até sermos tratados lá no mundo espiritual, levamos, achamos que ainda temos o nosso corpo físico e reflete no nosso perispírito. E aí continua o amigo espiritual falando, né? Paciência também caridade. Sede paciente, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para sermos instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, aquele que surge no nosso caminho para falar mal de nós são os instrumentos, ou é um instrumento que Deus colocou em nosso caminho, né, como prova
testar a nossa paciência, para testar, para ver se o Clóvis realmente está frequentando a casa espírita e realmente mudou, está mudando, está se esforçando. E aí às vezes a gente fala assim: afasta de mim, Senhor. Né? Lá no Pai Nosso tem pessoas que é assim: livrai-nos do mal. A doutrina espírita fala, né? Livrai-nos do mal e da prática do mal. Porque às vezes eu acho que estou fazendo mal para o Valdeci, mas na verdade eu estou fazendo bem. Ou ao contrário, né? Então, livrai-nos do mal, sempre pedir a proteção divina para nos livrar das coisas das sombras, das ciladas que as sombras nos traz, mas também para nos livrar da prática do mal, para que a gente fale menos mal dos outros, para que a gente seja menos egoísta, para que a gente seja menos orgulhoso. Então nós devemos ter essa consciência, né? Que quando nós dirigirmos a nossa prece, a nossa rogativa ao Pai, dizemos: Senhor, livra-me do mal e da prática do mal, porque esse é o Pai nosso Espírito, que vai-nos do mal e da prática do mal. E aí essa semana, conversando com uma pessoa que eu estava atendendo na psicoterapia, ela falou assim, ela é católica: eu pedi ao Senhor para afastar de mim esse cálice. Falei: você fez errado. O cálice é seu. O problema é seu. O Senhor não vai afastar. Então não adianta. Senhor, eu frequento a casa espírita e eu estou doente, me livra dessa doença. Não, o Senhor não vai nos livrar. O Senhor vai nos dar calma, vai nos dar serenidade, vai nos enviar os benfeitores espirituais para serenar a nossa mente, o nosso pensamento, se nós permitirmos, né? Através da nossa frequência vibratória. Mas livrar, afastar o cálice, não vai. Não vai. Não vai aqui no centro, não vai lá no budismo, não vai lá na igreja evangélica. Por isso que alguém que está obsediado, e aí o pastor impõe as mãos e expulsa o demônio, que não é demônio, né? E depois, quando chega em casa, volta a obsessão. Porque aquele espírito que está ali é um espírito que não encontrou a luz, que ainda está na revolta, ainda está querendo vingança. E aí ele se revolta mais ao ser chamado de demônio. Aí, momentaneamente, ele se afasta, mas posteriormente ele retoma. Ele volta a fazer a obsessão. Por quê? Porque é o cálice daquela pessoa. Aquela pessoa é encarnada que está sofrendo um processo obsessivo. Ela nesta ou em outras existências perseguiu, fez algo contra aquele espírito que se encontra na dimensão espiritual e que às vezes nem sabe, que já demandou para a região espiritual. E aí persegue. Então é preciso o quê? É preciso paciência. É preciso que a pessoa seja paciente, que a pessoa ore, que a pessoa pratique o bem, pratique a caridade. Para quê? Para comover aquela entidade obsessora e para ter um merecimento que aquela entidade se afaste. Mas o processo vai transcorrer no período que tem que transcorrer, porque é prova, porque é expiação. Então esse tem que ser o nosso entendimento. E aí o benfeitor continua falando, né?
a vida é difícil. A vida é difícil, daí eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, quando nós... É isso que o benfeitor quer nos falar, né? Que quando nós aceitamos aquilo que Deus colocou à nossa porta, o fardo fica mais leve. Porque quando nós nos revoltamos, o fardo torna-se insuportável. E aí nós temos que aprender essa dinâmica de aceitar as doenças, de aceitar a traição de amigos. Porque o meu amigo me traiu, mas a traição vem do amigo dele, né? Quem não gosta da gente já não gosta mesmo, não vai trair. Então, um amigo que traiu foi motivo de escândalo. E o Mestre Jesus fala no Evangelho: o escândalo é necessário, mas ai daquele que o praticar. Então, quando algo ocorre, né, para nos difamar, para falar mal da gente, aquilo é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Eu tenho que passar por aquela prova. Mas quem caluniou, quem praticou o escândalo, seja ele qual for, eu estou ali pagando o meu débito e alguém que praticou está contraindo o débito. Por isso aquela expressão da bala perdida, ela não tem eco na doutrina espírita, né? A bala não é perdida, a bala é para aquela pessoa. Agora, quem apontou a arma e disparou, está contraindo o débito. Mas quem recebeu era daquela forma, que tinha que partir para o mundo espiritual. Não há morte, não há desencarne diferente daquele que o Senhor programou no nosso processo reencarnatório, junto com os instrutores espirituais, junto com familiares, amigos, vai transcorrer no dia e na hora e no segundo exato. A nossa partida está programada, exceto quando cometemos o suicídio e aí tiramos a nossa vida. E aí, por sintonia, nós vamos para regiões espirituais de vibração baixa. Criadas por Deus? Não. O umbral não foi criado por Deus. A doutrina espírita nos assevera que aqueles espíritos que se afinizam se reúnem ali. Mas o Criador não criou um local, o Vale dos Suicidas. Eles, os espíritos que suicidam, demandam para lá. Mas a constituição do local não foi feita pelo Criador. O Criador criou locais de vibrações elevadas para a nossa felicidade. Os outros locais de vibrações baixas, os espíritos vão para lá porque se afinizam. Então, o umbral, o purgatório, o inferno, né? São estados da nossa mente encarnados, da nossa mente dos desencarnados. Então, se eu penso, se eu plasmo
no mundo espiritual, que eu estou num fogo ardente, eu vou estar. Então esse é o inferno, né? Inferno, purgatório, são estados mentais. E no livro Os Prazeres da Alma, o Espírito Américo fala que é preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Olha a natureza ensinando para nós, que achamos que estamos no reino nominal, com H, somos melhores, né? Precisamos aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a ansiedade que muitas vezes demonstramos pode destruir em minutos o que levamos anos para construir. Olha a imagem do pezinho de feijão. É a natureza nos ensinando o ritmo da vida, ensinando a ter paciência, né? Aprender com ela a habilidade de equilibrar, realizar tarefas numa silenciosa quietude. Será que nós conseguimos? Ah, meu Deus do céu, essa semana eu tenho que fazer a palestra, eu tenho um monte de serviço. Não, eu tenho que fazer a palestra, não fui escalado, eu não aceitei. Então eu tenho que ter a paciência, a quietude, tenho que deixar a ansiedade. Para quê? Para não destruir em minutos o que levamos anos para construir. Quem fala é o benfeitor espiritual. Então, às vezes, em minutos, numa palavra, nós podemos destruir o que nós construímos em anos. Numa amizade, né? Quando sai uma discussão, olha a palavra que eu vou proferir contra aquele meu amigo. Por isso que Chico fala, né, que quando os reveses, né, nos pegar, né, quando as coisas ruins vier, quando a discussão vier, o que Chico fala? Que a gente tem que tomar a água da paz. Tomei a água da paz. Vocês ouviram a minha voz? Não, né? Então a água da paz nos traz a quietude, acaba com a nossa impetuosidade, acaba com a nossa ansiedade. E aí o benfeitor espiritual continua, né? No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade, paralisação. É antes o potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. A pessoa é paciente, não. Paciência é uma coisa. Passividade, ser inerte é outra, né? A paciência, ela requer de nós que nós não fiquemos estagnados, que não fiquemos ociosos, que a gente não pare o que nós vamos fazer. A paciência é antes um potencial a ser desenvolvido. Com serenidade, a benfeitora nos falou na leitura, com persistência e com constância. Todos os dias, todas as horas. Mas o Valdeci fez perder a paciência. Não foi ele. Eu que perdi. Eu que perdi a paciência. Então a paciência é essa virtude
que está dentro de nós, mas nós temos que ter serenidade, persistir, ter constância. Aquele que veio hoje e me tirou a serenidade, eu tenho que persistir, ter a constância de que eu vou encontrar lá na frente outras pessoas que vão me restabelecer esse equilíbrio. Então, essa é a paciência. A paciência não é algo que eu vou ficar parado, né? Eu vou trabalhar, mas eu vou ser paciente. E aí a medicina, né, não tinha outro nome para colocar na gente, né? Para a gente estar em frente aos médicos, o que nós somos? Pacientes. Por quê? Porque não adianta eu chegar na frente do médico e falar: doutor, eu quero que você me dê um remédio para me curar hoje. Nós temos que ser pacientes. Por isso que lá na medicina nós somos pacientes. Porque vai demorar 1 mês, vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos. Vai demorar o tempo do Senhor e não o nosso. O tempo dos benfeitores espirituais que estão a cargo de Deus e do Mestre Jesus para trazer até nós as vibrações necessárias para a nossa cura, para a nossa evolução espiritual. Então, é ter essa paciência, é pensar que o tempo é do Senhor e não nosso. Quando nós pensarmos que o tempo é do Senhor e nós agimos com paciência, aí nós vamos encontrar a serenidade, a persistência, a constância. E aí ali tem uma imagem, 2 cachorros, um avançando, o que o outro está fazendo? Está paciente, está nem aí. O outro está lá, ó, com a boca aberta para avançar nele, e ele está quietinho. Está tomando a água da paz, né? E é assim que nós devemos nos comportar, né? No dia a dia, né? Mas Clóvis, que religião que você é? Aí o Clóvis não pode ter medo, né? Receio de falar que é espírita. Aí o Clóvis tem que falar, né? Não sou espírita. Eu sigo a doutrina espírita. Mas vocês acreditam em Deus? Até isso pergunta, né? Vocês acreditam em Deus? Eu não sabia, né? Vocês falam em Jesus lá no centro. Nós vamos falar de que aqui, né? No centro. Sogra fala que a gente é macumbeira. Então é ter essa resignação, né? Essa paciência aí para poder a gente vencer, né? Os momentos difíceis na vida. E o benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Consolador, ele fala, né? Como adquirir a paciência? É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados de tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se necessário educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. O que o benfeitor quer dizer com isso? É com a iluminação espiritual do nosso interior, com a nossa reforma íntima, com a nossa mudança interior, nós vamos adquirir valores de tolerância que vai nos edificar para nós nos aproximarmos do Criador, educando a nossa vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Então, na psicoterapia,
e a Mara na psicanálise, a gente vê muito isso, né? E quando as pessoas nos procuram, são enfermidades psíquicas que se alojaram no corpo físico, mas que derivam da psique, da mente. Então a mente é que cria. A nossa mente é que cria os estados doentios. São as dores da alma. E aí a pessoa fala, mas não pode ser, eu estou com dor. Está, mas a dor é psíquica. A dor vem da mente. Tem que trabalhar a mente. E aí muitas vezes a gente vai encontra pessoas em processos auto-obsessivos. O próprio espírito causando aquelas enfermidades. Não tem ação de nenhum espírito de terceiros. Não é um processo obsessivo, é um processo auto-obsessivo. 90% dos atendimentos dentro dessa temática da auto-obsessão. Por quê? Porque são enfermidades da nossa mente, seculares, que nos acompanham nas vidas sucessivas, fala o benfeitor espiritual. E lá no livro Rumo Certo, o mesmo benfeitor fala, né? Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Educando-nos. Feito isso, perceberemos que todo instante de turbação ou desequilíbrio é instrumento de teste para a avaliação do nosso próprio aproveitamento. Então, todas as dores, todas as decepções, todas as angústias são instrumentos, são instantes de turbação, de desequilíbrio, para avaliar o nosso próprio aproveitamento, para ver se eu aprendi a lição. E aí, Emmanuel fala, né, que devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, ou seja, em tudo na nossa vida nós temos que ter disciplina. Não é isso que ele falava com o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. Lá no Consolador ele fala que devemos aprender com a disciplina que antecede a espontaneidade. Então, se nós formos disciplinados, nós seremos serenos, nós seremos calmos, nós seremos pacientes. Disciplina no nosso trabalho material, disciplina na família, disciplina no lazer, disciplina na casa espírita, disciplina. Falou com Chico e fala conosco nessa noite. E olha a disciplina dos cães ao gato, olha a disciplina deles, porque foram treinados, tiveram treinamento, tiveram constância. E é isso que nós temos que fazer com a nossa mente. Treinar a nossa mente. Para quê? Para ter disciplina, para ter paciência, para ter serenidade, para ter tolerância, para que assim possamos nos aproximar daquilo que o Mestre Jesus nos fala todos os dias, da lei de amor e de caridade. Então vamos tentar fazer igual esses cães, né?
ter essa disciplina, né? Quando a gente não gosta de alguém, a gente tem uma disciplina danada, né? Que aí a pessoa está passando uma calçada, a gente corre para outra calçada, né? Passa perto, emite vibrações positivas para a pessoa, não atravesse a rua. E a gente atravessa. Deus me livre, ele estava com energia ruim. Às vezes eu estava. Porque às vezes a pessoa estava sintonizada com planos elevados e eu me desequilibrei ao ver a pessoa e já logo atravessei a rua. Nossa Senhora, eu vi fulano, ele estava com energia pesada. A energia pesada devia ser minha. E aí Emmanuel fala, né? Suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender e repetir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos, a borboleta não chegou o que é sem antes ter sido lagarta. Olha o que o benfeitor nos fala, né? Suportemos com calma tudo que acontece em nossa existência. Vamos decifrar, vamos refletir nas mensagens enigmáticas, nas mensagens, entre aspas, que os benfeitores nos trazem. Não desesperar. Aí o médico manda eu fazer o exame, eu já logo penso coisa ruim, né? Eu estou com câncer. Não é assim? Eu vi uma coisa aqui no seu pulmão. Aí eu já vou, antes de fazer o exame, eu já me diagnostiquei, né? Tirei o médico da cadeira, sentei no lugar dele e já me diagnostiquei. E não tem jeito, eu estou ruim. Mas se eu vibrar e falar que eu estou ruim, eu vou ficar. Sabe por quê? Porque eu vou afastar meu guardião, vou afastar os benfeitores e vou me sintonizar com os espíritos sofredores. Às vezes não são nem espíritos que estão ali para nos fazer mal, espíritos que estão em sofrimento e que nós baixamos a vibração e sintonizamos com ele. Então olha a calma, a borboleta, para chegar lá ela tem que passar por todo esse processo e assim é a nossa vida. A nossa vida tem dias bons e ruins, dias de tempestade e dias de sol, dias iluminados e dias escuros. Faz parte do planeta Terra, faz parte da nossa fase evolutiva, por sermos ainda espíritos imperfeitos. E aí Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, né, do tempo certo para cada coisa, né? Está lá no Eclesiastes. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa ingerir. Cada coisa tem seu tempo. Ou seja, nós não vamos ensinar a criança aquilo que a gente ensina para o adulto, que a criança não vai aprender. Ela tem um tempo dela, né? Não vamos dar ao recém-nascido um alimento que ele não possa ingerir. Cada coisa tem seu tempo. E na nossa vida é assim. Tem o tempo da doença, tem o tempo da vida financeira difícil, tem o tempo da fase ruim, e tem o tempo das coisas boas, né? Há um tempo certo para cada coisa. Está lá no Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1. Há um tempo certo. Então, tempo do Senhor, e não nosso. No livro Amanhece, eu vou correr porque já está em cima da hora, Emmanuel fala que o trânsito, né, é uma escola, né, que sem sombra de dúvidas sobram aulas de vigilância, de compreensão, justiça e disciplina. Anotemos as lições da estrada e
procuremos transferi-las ao trânsito da vida. Então a gente faz uma comparação com o trânsito, né? No trânsito, se você não tiver disciplina, vigilância, o que vai acontecer? Você vai sofrer um acidente. E aí Emmanuel faz esse paralelo e manda a gente trazer isso para a nossa vida, né? Trazer essa disciplina, trazer essa paz, né? Essa calma, o nosso campo íntimo. Para quê? Para que nós possamos superar as perturbações e os obstáculos. Ah, mas eu estou sendo obsediado. Só tem obsessor se o obsediado deixar. E aí Jesus nos fala, né? Coragem, né? Coragem, tendes no Cristo o vosso modelo. Né? Sofreu ele mais do que qualquer de vós, porque nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes espiado o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Então, o Cristo é o nosso modelo, por quê? Porque é espiritual, altamente iluminado, o espírito mais iluminado que veio à face da terra, sofreu para quê? Para nos exemplificar. E aí, o benfeitor fala, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, ser paciente é ser cristão, é seguir os ensinamentos do Cristo. Algumas dicas, né, para a gente ser paciente. Descubra o que deixa você impaciente. Reflita e descubra a razão da pressa, né? Por que você tem pressa para tudo? Alguma situação específica faz você perder a paciência? Quais eventos, pessoas, palavras que te deixam nervoso? Não tente controlar tudo. A gente tem que controlar a nossa vida. Da família, a gente dá apoio. Quando a gente vai controlar, nós trazemos o problema material e o espiritual para aquilo. Então, não tente controlar tudo. Tem uma visão mais ampla. Lembre-se de que certas coisas levam tempo. Observe o que realmente importa. Pense antes de agir e falar. Então, o verdadeiro cristão pensa sempre antes de agir e de falar. Né? Aí a luz apagada, a luz já um pouco acesa e ela com toda a sua claridade. Então, é isso que nós temos que fazer. Né? Tem essa mensagem da Meimei, né, da benfeitor espiritual, que fala, não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravam. Ainda que provações inesperadas te espantem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de novo amanhecer. Está lá no livro Agenda de Luz. Então, o que ela fala? A benfeitora espiritual, que se nós tivermos paciência, nós vamos passar pela tempestade, fugir à noite e vai chegar um novo dia, um novo amanhecer. Desculpe, né, testar a paciência de vocês, passar alguns minutinhos. O nosso estudo saiu ali do livro dos Espíritos, do livro Amor, Empatia do Amor, do livro Consolador, do livro Os Prazeres da Alma, do livro Rumo Certo, Convites da Vida, do livro Amanhece e do livro Agenda de Luz. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, né, para que nós tenhamos essa calma, essa paciência e que possamos, né, a cada dia trabalharmos, né, para vencermos o nosso lado sombra. Né? Nós somos luz e sombra, então é uma luta constante. Então que nós possamos, através da paciência, deixar aflorar em nós o lado luz, o lado
que o Mestre Jesus nos chama e nos conclama e nos convida a todo momento. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecermos por esta oportunidade, pedirmos aos benfeitores amigos, aí neste momento da prece, nós já vamos ter o passe coletivo, os médiuns que se encontram na casa podem fazer as suas vibrações. Senhor Jesus, agradecidos estamos por esta oportunidade de aprendermos um pouco mais das lições de amor do vosso Evangelho revivido e que possamos colocar em prática essas virtudes que emanam de Ti, a paciência, a calma, a serenidade, para que possamos evoluir um pouco mais e chegarmos mais perto da luz. Te pedimos neste momento, Mestre querido, através dos benfeitores amigos aqui presentes, por todos aqueles que sofrem, sejam males físicos, morais, espirituais, que receba dos benfeitores amigos a luz necessária para buscar o caminho da sua melhora, da sua reforma, o caminho da sua cura. Agradecidos estamos pela fluidificação da água, que foi colocado o remédio lenitivo para a cura das nossas dores. Agradecemos pelas vibrações emanadas dos benfeitores espirituais e pela oportunidade de estarmos nessa doutrina de amor, nessa doutrina de luz, nessa doutrina esclarecedora e consoladora, a doutrina espírita. Que possamos, através da nossa reforma íntima, criar os caminhos que vós, Mestre Jesus, nos indica no seu Evangelho. E assim, em teu nome, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, do mentor espiritual da casa, Raimundo Cristão, dos demais mentores amigos e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrada a nossa reunião de divulgação doutrinária desta casa. E assim seja.